Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje trazendo para você o nosso quadro O Dia Depois, uma parte cativa da nossa cobertura pós-jogo de qualquer partida do Barça. Sempre que o Barcelona joga, a gente tem 3 vídeos, 3 conteúdos de pós-jogo. A live pós-jogo, o quadro O Dia Depois e o quadro em que a gente solta as notas e faz uma análise individualizada de desempenho dos atletas. O que eu trago para você agora, nesse nosso primeiro vídeo do dia, é o quadro O Dia Depois. Mais tarde à noite vai ter a nota dos jogadores. Para quem não sabe o que é o quadro O Dia Depois, é muito simples. No dia seguinte a uma partida do Barça, a gente dá uma mapeada nos principais meios de comunicação da Espanha e traz as notícias que estão repercutindo a partida do dia anterior. A gente reproduz essas notícias, a gente emite opinião em cima delas, a gente faz o serviço de comentarista de comentário, a gente comenta o que estão falando, se está no tom certo, se está elogiando demais, se está criticando muito, e faz um debate com a imprensa europeia em vídeo para você, beleza? A gente vai já pro conteúdo, mas antes aquele lembrete, você sabe que é importante, principalmente agora. Estamos tão perto dos 10 mil inscritos que eu tô até empolgado pra gente bater logo essa meta, chegar logo nesse número, que é um número bonito, é um número redondo, e a gente poder fazer algum tipo de comemoração, algum tipo de promoção pra você, sei lá. Mas pra chegar lá, curte, se inscreve, hypa, rumo aos 10 mil inscritos. Falta pouquinho, mas pra chegar, você tem que continuar me ajudando. Curtindo, se inscrevendo no canal, hypando o nosso vídeo. Já fez isso? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. Com o seu engajamento, a gente pode continuar crescendo, levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Então o mínimo que eu posso fazer é te devolver entretenimento. A primeira notícia que tem aqui é do mundo deportivo, do jornalista Ángel Pérez. Ele traz várias estatísticas e algumas frases do Hansi Flick para tentar entender o que aconteceu na partida de ontem entre Barcelona e PSG. A manchete da notícia que ele traz é as chaves do nocaute do Barça frente ao PSG. Só um detalhe, nocaute no Brasil tem um significado muito mais extremo, muito mais profundo. Na Espanha, nocaute, KO, como ele coloca aqui, nada mais é do que derrota. Qualquer derrota é nocaute, qualquer derrota é KO. Tu perde de 1 a 0 ou de 10 a 0 é KO do mesmo jeito que eles chamam na Espanha. É uma expressão muito mais branda, é para se referir a qualquer derrota. Então não se assuste, não estão falando na imprensa europeia que o Barcelona foi humilhado. Isso daí só os mais pessimistas torcedores estão fazendo. E torcedor do Barça, né? Que é algo que faz parte. Todo time de massa, todo time grande, todo time com a projeção que tem o Barcelona, ele tem uma parcela da torcida que ela é ultra crítica, que ela é pessimista mesmo, que ela enxerga a catástrofe em qualquer pequeno tropeço e às vezes até nas vitórias. Eles enxergam catástrofe. Então já tem a galera que me mandou mensagem dizendo: acabou a temporada, nós não vamos ganhar nada, nós precisamos admitir, nós temos que ser realistas. A frase mais comum do pessimista é essa: nós temos que ser realistas, nós não vamos ganhar nada. E o cara realmente acha que agora, em outubro, por causa de um jogo no dia 1º de outubro, ele já sabe tudo o que vai acontecer até o final da temporada. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Eu discordo, a gente não produz esse tipo de conteúdo aqui, mas todo mundo é bem-vindo, pode debater à vontade nos comentários. Só que eu não vou conseguir concordar, porque já teve gente, inclusive, que me mandou mensagem em intervalo de jogo. No intervalo do jogo, o Barcelona tá empatando, o cara manda: não vamos ganhar nada esse ano. Aí o Barcelona no segundo tempo vai lá e ganha. O cara some. E aí o Barcelona emenda uma sequência de vitórias. O cara não manda mensagem, não comenta em vídeo, ele simplesmente desaparece. Aí o Barcelona perde uma partida, o cara ressurge das cinzas. Eu avisei: nós não vamos ganhar nada. Aí vem uma sequência de vitória e ele some de novo, né? Eu respeito, quem quiser ser tem que ser do jeito que é. Só que eu não consigo entender por que torce dessa forma. É o torcedor masoquista, ele tá o tempo todo querendo sofrer com alguma coisa. E quando o Barcelona perde, como perdeu ontem, encontra a oportunidade perfeita para manifestar isso. Críticas sim, catastrofismo não. E aqui a gente tem uma matéria que vai nessa direção, né? Apesar da manchete
para quem está no Brasil, pareceu um pouco agressiva. É uma matéria que eu achei bem completa, traz muitos dados, traz críticas, mas não traz pessimismo, não traz projeções catastróficas para a temporada. Aqui está se falando muito sobre o Barcelona ter tido menos posse de bola, algo que é raríssimo na vida do Hansi Flick. Ele normalmente tem mais posse de bola. Não é uma diferença tão brutal, mas mesmo assim, no caso do Hansi Flick chama atenção. 53% para o PSG, 47% para o Barcelona. O Barcelona correu mais que o PSG, correu 115 quilômetros, o PSG correu 113. Também não é uma diferença brutal, mas é uma equipe que pode até ter corrido errado, mas parar de correr não parou em nenhum momento, o time do Barcelona. E logo na entrada aqui da notícia, trazem uma frase do Flick que vale ser avaliada com mais profundidade, né? Não conseguimos manter a estrutura no segundo tempo. O Flick ficou satisfeito com o primeiro tempo. Ele acha, inclusive, que no primeiro tempo o Barcelona mereceu mais sorte, que foi um jogo equilibrado, mas que o Barcelona conseguiu prevalecer. E isso daí é verdade porque eu chequei as estatísticas no intervalo, e no intervalo o Barcelona tinha mais chances criadas, mais chutes, mais posse de bola. Quando o time vai para o intervalo, vai o Barcelona fazendo o necessário para vencer uma partida que estava equilibrada, porque mesmo com desfalques no ataque, o PSG ainda tem uma boa estrutura tática, ainda tem muito talento nas laterais, no meio campo, enfim, não dava para imaginar. Eu até imaginei uma goleada do Barça quando falavam na ausência também de Vitinha e Fabián Ruiz. Mas com a presença de Vitinha e Fabián Ruiz, faz sentido que o jogo não fosse uma lavada. E o Barça vai para o intervalo merecendo mais sorte. Tem a falha individual ali do Cubarsí. Não era um lance de perigo do PSG, era um lance muito controlado. Não estava um espaço gigantesco para o Nuno Mendes se projetar. Ele tinha a marcação do Koundé. O meio-campo estava chegando para fazer a dobra. O jogador do PSG, que estava no comando do ataque, estava entre o Cubarsí e o Eric Garcia, só que o Cubarsí toma a decisão errada. Ele tenta cortar a bola com um carrinho, talvez imaginando que ele estivesse sozinho no lance, e não estava. Tinha tanta gente ali nos arredores. Faltou um pouco de compreender o espaço. Se eu não consigo chegar nessa bola, a última coisa que eu tenho que fazer é me jogar no chão. Porque mesmo que a bola passe por mim, se eu continuo correndo, na pior das hipóteses, esse maluco chuta pressionado. Na melhor das hipóteses, eu consigo forçar um erro dele dominar errado, ou dele pensar duas vezes antes de chutar e eu conseguir fazer o corte. Se eu me jogo no chão, não tem mais marcação, o cara tá sozinho, né? Eu deixei o meu companheiro na mão, foi um erro do Cubarsí, mas acontece. Acontece até com um jogador de 30 anos, imagina de 18. Normal, tá? Mas aí o Flick é muito crítico acerca do segundo tempo, né? Não conseguimos manter a estrutura. Todo mundo tem que defender e atacar. Todo mundo tem que estar num grande nível. Nós temos que saber aproveitar os espaços. Todos têm que participar da posse de bola. No PSG a gente percebeu que eles estavam fazendo exatamente isso. Então são coisas que nós temos que aprender a fazer e melhorar para a sequência da temporada. Eu acho que a postura é essa. Já pensou se o Flick fosse igual uma parcela da torcida que é cada vez menor, mas ainda existe, principalmente no Brasil, do cara a qualquer erro pedir para vender o jogador, descartar o atleta, ou a qualquer tropeço considerar que a temporada acabou? Deus abençoe, né? Aí realmente a temporada tinha acabado. Eu acho que a postura do Flick é a correta. Ele enxergou defeitos, ele acha que tem que melhorar, mas ele compreende que a temporada acabou de começar, que esse jogo, efeito prático, não vai ter. Perder para o PSG não significa que o Barcelona não vai ser campeão da Champions. Ganhar do PSG não significaria que o Barcelona seria campeão da Champions. E mesmo que ambos os times estivessem completos, a gente poderia ter um diagnóstico mais amplo, mas também não teria efeitos práticos. Ter perdido esse jogo não acaba com a chance do Barcelona de alcançar os seus objetivos de classificação nessa primeira fase. Ainda tem 6 rodadas para ganhar e alcançar esse objetivo. Ter ganhado esse jogo não significaria que esse objetivo já estava alcançado. Teria 6 rodadas para tropeçar
e não alcançar o que se propôs. E eu não estou falando isso pós-derrota, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu estou falando isso desde o começo da temporada. Sortearam o jogo. Ah, esse jogo aqui é o jogo mais importante, o jogo contra o PSG. Eu falava, galera, eu entendo a empolgação pelo nível do confronto. Tá todo mundo ansioso para assistir o jogo. Mas isso daqui não é final de nada. Não é final antecipada, não é final da primeira fase, não é um jogo decisivo. Se perder esse jogo, não vai ter grandes consequências na classificação lá no final. E se ganhar esse jogo, tu também pode não alcançar os teus objetivos. Eu sempre fiz essa ressalva, não estou fazendo agora pós-jogo, né? Os dados que trazem na matéria do Mundo Deportivo são mais profundos, né? Já falaram posse de bola. Falou também sobre passes. O PSG acertou 418, o Barcelona 361. O Barcelona só recuperou a bola 44 vezes. O PSG recuperou 55. As intervenções, né, no campo ofensivo, 647 vezes o PSG teve a bola no campo ofensivo, 614 o Barcelona. Os meio-campistas do PSG recuperaram 18 vezes a bola, 11 foi o Vitinha, 7 o Fabian e 1 o Zaire-Emery. E os meio-campistas do Barcelona só recuperaram 8 vezes, 10 vezes a menos. Pedri 3, De Jong 3, Dani Olmo 2. Eu quero abrir um parêntese aqui, né? Para já combater na raiz o que pode virar um movimento muito feio, que torcedores do Barcelona estão propondo. Ninguém é mais crítico ao Barcelona, ninguém aproveita mais as oportunidades para bater no Barcelona do que uma parcela pessimista da torcida do Barcelona. E já estão falando que o Pedri não sabe defender, que esse meio-campo do Barcelona, ele não marca nada, não defende, e que por isso, irmão, o Pedri foi o líder de recuperações de bola entre todas as grandes ligas europeias da temporada passada. Ele ficou em primeiro lugar. Quem ficou em segundo foi o Caicedo. O Pedri recuperou mais bolas do que o meio-campista conhecido no mundo inteiro como o meio-campista que mais recupera a bola. O Pedri é um excelente recuperador de bola. Ele é um excelente jogador de meio de campo para fazer essas recuperações. Ele não é forte, ele não é alto, ele não chega dando porrada nos outros, mas não precisa fazer isso para ser um excelente recuperador. Ele foi o cara nesse quesito temporada passada. Nesse jogo, ele ficou abaixo da sua média. Acredito que o principal motivo para isso é que os companheiros não conseguiram ajudar tanto, né? Tanto o Pedri quanto o De Jong são muito melhores defendendo do que se dá os méritos para ele. Inclusive teve uma época que pediam o Kimmich no lugar do De Jong porque o Kimmich defende melhor. Eu fui pegar as estatísticas defensivas e o De Jong tinha mais interceptações, mais roubadas de bola e conseguia ter uma saída de jogo melhor. Então, tudo bem, se você acha o Kimmich melhor, eu não acho absurdo. Mas se você acha que o Kimmich é tão absurdamente melhor, principalmente no aspecto defensivo, a ponto de o De Jong ser ruim e o Kimmich ser bom, você tá errado também, né? São dois bons jogadores nesse quesito presença no meio de campo, tanto o Pedro quanto o De Jong, mas no jogo de ontem, principalmente no segundo tempo, parecia que estava faltando um pouco mais de energia dos companheiros. Eles estavam muito sozinhos. O Dani Olmo não tem essa característica, o Yamal estava sem condições físicas, o Rashford, ele até estava se esforçando, mas ele não tem essa qualidade, cai muito o nível coletivo no quesito defensivo, né? Quando o Rafinha não está em campo, porque o Rafinha, ele já é o primeiro defensor lá na frente, não só à base da força de vontade, mas também na característica de executar isso à perfeição. Então a gente perde o meio-campo, mesmo tendo o nosso meio-campo titular. Qual o motivo disso? Um pouco do entorno, essa é a minha opinião, você pode concordar ou discordar nos comentários. De maneira que essas estatísticas, elas mostram que o PSG esteve melhor que o Barcelona, no que o Barcelona costuma ser melhor do que os adversários. Fazendo a ressalva, colocando asterisco, que isso tudo acontece, essa prevalência do PSG é no segundo tempo. Na primeira etapa, o Barcelona conseguiu estar
em uma condição mais confortável. E aí a própria matéria emite opinião, afirmando que um dos motivos para isso foi o cansaço. No segundo tempo o Barcelona parecia cansado e eu já trouxe um diagnóstico aqui logo na live pós-jogo. Especificamente no momento do gol, eu não estou falando de uma desatenção constante, mas especificamente no momento do gol, por já ser nos acréscimos, a sensação que eu tive foi que os jogadores do Barcelona acharam que o jogo tinha acabado. Eu não estou falando de escutar o apito e confundir, tá? O que eu estou falando é uma postura como se o jogo tivesse acabado. Dormem, ninguém marca o passe, ninguém acompanha o Hakimi, ninguém acompanha o Gonçalo. Tu não pode imaginar que ali foi uma questão tática, que o Hansi Flick falou, olha pessoal, ninguém marca o Hakimi, tá? A nossa tática é não marcar o Hakimi. Bora fazer uma linha em que ninguém marca. Porra, claro que não, é uma desatenção dos jogadores. No caso do Hakimi, uma desatenção do Baldé, ele larga, o Hakimi tá sozinho. Não tem ninguém nos arredores do Hakimi, era pra estar o Baldé. E no caso do Gonçalo, o Christensen. O Christensen, ele demora para correr, porque ele acha que o Gonçalo vai ficar em impedimento, só que da feita que o Hakimi dá um tapa, o Gonçalo fica atrás da linha da bola. E aí vem o cruzamento e tem o gol, né? Muita gente falou, porque o Chesney tinha que ter saído. Vai sair como, irmão? Se ele sai quando o Hakimi tá com a bola no pé, o Hakimi mete dentro do gol. E o Hakimi tava observando. O Hakimi não chega agoniado de cabeça baixa para cruzar. Ele olha pro goleiro. Se o goleiro saiu, ele mete no gol. Se o goleiro ficou, ele dá assistência. Ali tu deixou o teu goleiro vendido. Não tem como tu pedir pro goleiro salvar aquele lance. A linha defensiva tinha que ter se portado melhor. Faltou um pouco de atenção do Baldé, faltou um pouco de atenção do Christensen, faltou pressão ali no meio-campo. A sensação que deu é que o time acabou o jogo e não tinha acabado. Ainda tinha tempo e nós tomamos um gol por causa disso, né? Ali especificamente eu acredito que pode ter sido cansaço, mas também uma desatenção mental, até porque os jogadores que mais dormiram tinham acabado de entrar no jogo, Baldé, Christensen, Bernal e Cazador. Nem Bernal nem Cazador pressionam e nem Baldé nem Christensen tomam as decisões corretas na linha defensiva. Então eu acho que mais do que cansaço, especificamente no lance do gol, foi desatenção, mas obviamente o cansaço pesou bastante, e aí tem muito a ver com o campeonato espanhol ser mais competitivo que o francês, o Barcelona precisar vir de uma sequência muito grande de jogos em que ele teve que dar a vida para vencer, e o PSG não ter precisado fazer isso na França. Isso daí a gente pode debater, isso daí são atenuantes, mas a realidade é que o Barça não conseguiu manter a intensidade até o fim, né? Uma outra notícia que tem no mundo deportivo é um comentário do Henry, que eu achei bastante pretensioso, bastante arrogante. Tipo de comentário que a gente vê nas redes sociais e que a gente acha graça. E que o Henry soltou numa rede internacional, né, que é a CBS, onde eles pegam comentaristas britânicos para fazer comentários para o público dos Estados Unidos. E eles costumam viralizar bastante, porque tem um clima meio resenha, né, um clima meio provocação, eles fazem muita piada e de vez em quando tem uma piada boa, viraliza. E o Henry, eu acho que uma postura bastante pretensiosa, ele disse que o Hansi Flick precisa entender que com essa tática de jogar com a linha bastante avançada, na Liga dos Campeões ele não vai ter sucesso. Por que eu acho bastante pretensioso? Porque a maneira que ele fala soa ele, que nunca ganhou nada como treinador, querendo dizer pro Hansi Flick o que ele tem que fazer para ser campeão de uma competição que o Flick já ganhou. Existem maneiras de fazer crítica. E eu achei uma maneira bastante pretensiosa, bastante arrogante, que é um problema que o Henry tem desde que era jogador, todo mundo sabe disso, né? Ele é um cara que ele pensa que ele tá muito acima de tudo e de todos, e menos, né? Jogadoraço, excepcional, jogou no Barcelona, jogou muito, mas menos. Ele mesmo já admitiu que ele chegou no Barcelona achando que ele ia ser o cara do time e ficou incomodado com o Messi, mas depois teve que baixar a cabeça porque viu que o Messi era melhor que ele, né? E eu acho que vai chegar um momento em que ele vai ter que baixar a cabeça e entender que como treinador ele não fez nada, só o que ele fez foi perder uma Olimpíada, e o Hansi Flick como treinador, já ganhou Champions, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão, participando de uma comissão técnica, não era o treinador principal, mas todos os jogadores daquele ciclo admitem, era ele o cara da tática,
Quem montou a tática da Alemanha campeã do mundo foi o Hansi Flick. O Löw era muito mais um gestor de grupo. E até por isso, aqueles jogadores da seleção alemã, que depois estavam no Bayern de Munique, pediram, quando o Kovac foi demitido no meio da temporada, que dessem uma chance pro Flick. Ele foi o cara da tática. Ele entende pra caramba. Dá uma chance pra ele como treinador principal. E aí ele ganha o sextete. O Flick ganhou tudo isso. Então não é o Henry que vai ensinar pro Flick a ganhar Champions. Não é, não vai. Eu entendo. Bora debater aqui? Bora debater? Eu acho que é um debate válido. Será que essa tática aqui poderia ter sido melhor utilizada? Sem dúvida. Agora esse papo de fulano tem que entender, o Flick tem que entender que desse jeito ele não vai ganhar a Champions. Ele já ganhou a Champions. Ele sabe ganhar. E quem tá dizendo que ele tem que entender que assim não dá pra ganhar, nunca ganhou. Então vamos com calma, né? E eu acho que aí vale a gente entrar no debate da linha alta. O Barcelona não tomou gol do PSG por causa de linha alta. O problema do Barcelona... mas tinha muito espaço pro Hakimi. Se a linha tivesse baixa, teria muito espaço pro Hakimi do mesmo jeito. O Baldé abandonou a lateral, porra. O Baldé foi ficar de mãos dadas com o Cubarsí lá no meio do campo, na faixa central. O Hakimi estava sozinho, não porque a linha estava alta. O Hakimi estava sozinho porque o Baldé abandonou a posição. Coisa que tem que ser falado. Porque quando o cara erra, todo mundo enche ele de porrada. Em nenhum momento houve tanto espaço com o Gerard Martin em campo. E a linha com o Gerard Martin não era alta? Ali foi uma questão de desconcentração do Baldé, dos meio-campistas e depois do Christensen, que demora muito para entender que o Gonçalo Ramos pode ficar atrás da linha da bola. Quando o Christensen resolve reagir, o cara já até bateu pro gol, né? Então, vários erros de tomada de decisão que eu não enxergo como tendo nada a ver com a tática especificamente, certo? Não é que se a linha tivesse mais baixa, esse gol a gente não tomava. Se isso fosse uma fórmula perfeita para não tomar gol, o Atlético de Madrid é campeão de tudo, porque o Atlético de Madrid está o tempo todo com a linha afundada dentro da área. Não é assim que funciona. Eu acho que essa discussão ela tá perdendo um pouco da profundidade. A galera não tá enxergando que não é que o Barcelona joga com a linha alta e mais ninguém. Todo mundo joga. O Bayern de Munique joga e ninguém fala da linha alta do Bayern de Munique. O PSG joga com a linha alta. O Barcelona teve jogadas de bastante espaço justamente por conta disso. Inclusive nesse jogo. Acontece. Você precisa, se a sua proposta é recuperar a bola no campo de ataque, a tua linha defensiva ela tem que ficar mais alta. Todos os times que jogam querendo recuperar a bola no campo de ataque, fazendo pressão alta, jogam com a linha alta. Mas no último minuto não pode. Aí sim o debate. Em determinados momentos do jogo dá para abrir mão, aí sim o debate. Mas essa simplificação, a linha alta, não. Linha baixa, título. E o Atlético de Madrid e o Arsenal não ganham nada, por quê? O Atlético de Madrid e o Arsenal não ganham nada, por quê? Se o segredo para ganhar tudo é a linha baixa. Não é assim que funciona. Esses dois times são amplamente criticados por falta de ambição ofensiva. E quando os times que têm essa ambição ofensiva perdem, a culpa é da ambição ofensiva. Então, irmão, não existe tática. Ou ganha ou perde. Quem ganhou tá certo, quem perdeu tá errado. E quem perder tem que mudar tudo de um ano pro outro. Não é assim. Naquele último lance, a linha poderia estar mais baixa? Poderia. Óbvio que poderia. Mas não ia adiantar nada se o Baldé tivesse a postura que teve, se o Christensen tivesse a postura que teve, se o Casador e o Bernal tivessem a postura que tiveram. Os caras simplesmente acreditaram que o jogo tinha acabado e não tinha. A gente não pode tirar isso da discussão. O debate tem que ser a concentração que faltou ao fazer a linha alta e não a linha alta em si. Você fazendo linha alta ou baixa, desconcentrou, vai tomar gol. Você fazendo linha alta concentrado, você consegue fazer a pressão ofensiva, recuperar a bola no campo de ataque, deixar o adversário em impedimento, colocar ele numa situação em que dá tempo de você recuperar e se reorganizar. Porque o PSG joga com linha alta, o Liverpool joga com linha alta, o Bayern de Munique joga com linha alta. Todos os times que têm essa proposta ofensiva, de posse de bola, de pressão no campo de ataque, eles jogam com a linha alta. Se desconcentrar, já era.
tu vai dar espaço pros caras. Essa discussão não existe. Essa discussão não existe. Essa discussão, com todo respeito. A discussão, tudo bem. Mas a frase, se jogasse com a linha baixa, tinha outro resultado, ela é burra. A gente não tem como saber disso. E a gente tem dois gigantescos exemplos de equipes que jogam com a tal linha baixa e que não ganham nada. Arsenal e Atlético de Madrid. É assim? Nós temos que aprender com eles que jogam com a linha recuada a ganhar títulos se eles não ganham nada? Calma, Henry. Você não entende mais que o Hansi Flick de futebol. Não entende. Tem que comer muito feijão para chegar no nível do Flick. E o torcedor, eu acho um debate válido. Dá pra gente alternar? O que eu não acho justo é dizer que o Hansi Flick não tá fazendo isso, porque ele tá. E ele ficou puto quando ele viu os jogadores tomando a decisão errada. Ali não foi o treinador que disse, olha, no último minuto ninguém marca o Hakimi, todo mundo na linha de meio campo, os meio-campistas não pressionam, Christensen não precisa acompanhar o Gonçalo não. Ele não foi ele, foram os jogadores tomar a decisão. Ali a gente tem que falar de concentração e de erros individuais. Não cabe discussão tática nesse lance em específico. E na atual temporada, eu vejo um Barcelona que joga com uma alternância na posição da sua linha defensiva. Não é como foi temporada passada, o tempo todo lá em cima. É até injusto, porque a mudança aconteceu, falar de um desajuste tático no gol que a gente tomou. Porque, primeiro, em nenhum momento o Hansi Flick, e a reação dele mostra isso, queria que o time tivesse tão adiantado. E em nenhum momento ele queria que houvesse tanto espaço no meio-campo, que ninguém pressionasse, que o Hakimi ficasse sozinho e que o Gonçalo Ramos corresse em direção ao gol. Então, não concordo com a ideia de que foi uma tática do Hansi Flick que errou. Porque em nenhum momento era aquilo que ele queria e não foi uma questão tática. Essa linha podia estar dentro do gol. Se o Hakimi tivesse o espaço que teve, o distanciamento social que o Baldé promoveu, se o Gonçalo pudesse correr 5 metros antes do Christensen perceber que se ele ficar atrás da linha da bola ele não está em impedimento antes de reagir. E se o nosso meio-campo deixasse o adversário escanear o jogo, escanear o campo, escolher o passe da maneira que deixou, não tem altura de linha que resolva. O gol dos caras vai sair. Porque sai contra o Arsenal, porque sai contra o Atlético, porque sai contra o Real Madrid, todos os times que recuam as linhas. E quando estão em desatenção, tomam o gol do mesmo jeito. Então, eu acho que esse negócio da linha, na temporada passada era uma discussão mais justa do que nessa, e está sendo bastante exagerado, principalmente quando aparece uma frase como essa do Henry. Ah, não. Deixa que eu te ensino, Flick, o que tu tem que fazer para ganhar a Champions. Tu nunca foi treinador de porra nenhuma, rapaz. Tu vai ensinar como? O cara já ganhou muita coisa. Confio 100% no Hansi Flick. Críticas quando ele errar, discussões, nós já debatemos temporada passada essa linha. Debatemos, discutimos, criticamos. Mas na atual temporada não é uma crítica justa e menos ainda alguém tem o direito de ensinar pro cara que já ganhou o que ele tem que fazer para ganhar. Sendo que você que tá falando e ensinando nunca ganhou nada. Henry, para mim, muito mal, muito pretensioso. Tá bom? Meus amigos, eu nem vou para outros meios de comunicação porque eu acho que o mundo deportivo matou a pau, tá? Tudo que a gente precisava falar, falou. Eu já dei uma passeada pelo Diário AS, tá falando a mesma coisa. Eu já dei uma passeada pelo Marca, tá falando a mesma coisa. Obviamente, os jornais de Madrid estão falando um pouco num tom mais provocativo. Ah, o PSG segue sendo o melhor time do mundo. Um choque de realidade pro Barcelona. Eles falam num tom mais provocativo. Mas no final das contas fizeram os mesmos diagnósticos. Como a gente não tem muito mais para avaliar, vamos se encaminhar para o fim desse vídeo. Se você escutou alguma coisa aqui que quer concordar ou discordar, deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir, se inscrever e hypar. Ficou até o final é porque gostou. Curte, se inscreve e hypa. Por hoje a gente encerra. Obrigado pela sua audiência. Quanto mais você me dá engajamento, mais você me ajuda a continuar crescendo e levar um conteúdo melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Mas por hoje a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.